Muito boa noite, estamos gravando mais um episódio aqui do Incêndios Verso e Reverso. E hoje a gente vai continuar a nossa temática dos 3 episódios, né, do tríptico que a gente está desenhando, criando aqui, que é falar sobre esse processo que a gente está fazendo no Epidauro. A gente fez o episódio passado falando sobre a questão do autorretrato e da relação disso com o nosso eu, com a nossa atividade, com o nosso autoconhecimento. E hoje, para continuar a sequência dessa conversa, a gente vai falar sobre a questão da natureza morta, né? O que é essa representação daquilo que está diante de nós, né? O que é essa natureza morta? E então, assim, a gente estava comentando e brincando até agora aqui antes de começar a gravar. A expressão natureza morta já fala muita coisa. Eu estava curioso pensando, até queria te perguntar, Nico, se você conhece a origem dessa palavra, por que surgiu essa expressão? E eu fiquei encucado, né, pensando por que a gente chama um quadro de alguma coisa da natureza de natureza morta? E me veio uma possível explicação. Não sei se tem a ver com isso. Não sei se você prefere falar, se você Não, tiver. pode falar. Ou se já fala agora. Eu pensei numa Não, coisa assim. A palavra natureza, que no português vem do latim, natura, é a tradução da palavra physis grega. A palavra physis que a gente ouve na palavra física, fisiologia, tudo mais. E que é uma tradução muito complicada, porque quando a gente ouve a palavra natureza, a gente já imagina coisas compiladas diante da gente, a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em floresta, a gente pensa em mar, em montanha, tal e tal. E physis, para os gregos, é diferente, não é só isso. A physis é como alguma coisa que se desdobrasse, que se apresentasse. Quando se fala physis, pelo menos na tradição da fenomenologia, tal, a gente pensa a physis a partir dessa questão daquilo que se desdobra, daquilo que se revela, daquilo que se dá. E claro, a gente está falando da natureza que está o tempo todo se revelando, se desvelando diante da gente. E a única coisa que eu consegui pensar em relação a essa expressão natureza morta foi em relação a essa questão da physis, pensando que uma natureza morta é algo que não mais revela algo para além daquilo que já está lá. Então é como se interrompesse esse fluxo contínuo da natureza de ser algo que está constantemente se revelando para se fixar numa imagem. Então aí eu pensei, só que natureza morta fala disso, da paisagem, daquilo que está fora da gente. Mas a gente estava até nas nossas conversas, né, quando a gente estava falando do Epidauro e fazendo nosso trabalho de teste e tal, dizendo dessa questão, e você trouxe muito isso, né, do quanto desenhar o que está fora, desenhar a natureza morta, no fim das contas, significa representar a nós também. O que está fora, no fim das contas, não é diferente de quem está dentro, né? A gente precisaria entrar na mente do Van Gogh, e a gente olha o quadro do Van Gogh e entende o que está se passando ali, né? Então, e aí é muito interessante pensar nesse sentido as questões que a gente está vivendo também durante a pandemia. Acho que a gente pode ir trazendo aqui. Só vamos começar a conversa, depois eu solto aí para vocês falarem o que vocês quiserem. Mas nós estamos vivendo um momento em que a natureza ela não está morta, mas ela é a morte, vamos dizer assim, né? Sair fora de casa, se expor à vida, às coisas que a gente está acostumado, a gente corre um risco muito grande. Não que a gente não corresse antes, mas agora ficou aquela coisa estampada, assim, tudo que é fora de casa é possível morte. Então a gente fala de uma natureza da morte, né? Não uma natureza morta, não sei. E acho que isso é uma questão interessante também, para pensar essa relação da gente com o fora. É muito interessante que, tipo, pelo que eu conheço o termo, sei lá, acho que é latim e tudo mais, mas pelo que eu me lembre, assim, tipo, os primeiros exemplos de natureza morta, o que a gente consegue enxergar no Egito, quando eles, mas acho que era de mosaico, quando eles faziam para os túmulos, quando eles faziam comidas e os objetos, acreditando que na vida depois da morte eles teriam, sabe, era parte acesso àquelas coisas porque elas estavam ali e aí registradas. tem esse tipo registro de conjunto de artefatos pessoais e comida, principalmente. E assim, acho que era medieval que começou essa convenção de tipo fazer um arranjo, né, de objetos, flores ou frutas, esses elementos de natureza, e também vidros, garrafas, tal. E pelo que eu entendo, era uma coisa que era um contraponto entre todas as pinturas tipo do grande maneirismo, digamos, que era religião e coisas
grandiosas assim. Aí teve tipo, de repente, teve essa coisa mais, essa ilustração mais doméstica, assim. Mas era super controlado e tal, mas para mim é interessante ver a natureza morta justamente qualquer arranjo, que é um arranjo, né, de Sim. coisas. Mas o morto significa o quê? E, Porque as flores eram colhidas ou as frutas eram... que era também isso. elas É morreriam, engraçado assim. isso, que em inglês é still life, que é tipo Ainda vivo. vida parada, ou vida parada, tipo Imóvel, vida... é. É, Uhum. e é engraçado que tem tem a vida, né? E a natureza morta. Exatamente, outra morta. É Mas curioso mesmo. é um objeto, como é? Inanimate object, Uhum. inanimado. Inanimado, é. Eu acho que Olha, é e isso. se a gente Fala. linkar com o que você estava falando, se a gente olhar pela janela, é que agora as coisas estão voltando, parece que ao fluxo que deveria ser, mas se a gente olhar uma semana atrás, a gente vê a natureza morta, se a gente olha pela janela, né? Carros que não saem do lugar por dias, nem saíram do lugar os carros aqui, as pessoas paradas dentro de janelas, então a gente olha nas janelas, as pessoas só olham e voltam, então Uhum. se a gente pensar o que a gente viveu, a gente pensa, eu consigo pensar como natureza morta. Então, mas você está falando do passado, Gui, por quê? Você tá com a sensação de que está terminando? Eu não tô com a sensação que tô terminando, mas eu tenho um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava falando que os números das pessoas, os números de morte vão aumentar agora. Que Uhum. eu consigo enxergar como um segundo pico, que até agora todo Uhum. mundo fala, mas exatamente agora, porque a hora Uhum. que você abre a porteira que você entende, a hora que todo mundo começa a ficar doente de novo. Vai ser ruim e eu consigo imaginar que vai dar merda de novo. Mas eu precisei sair hoje, né? Eu machuquei a perna, então eu fui no médico. Tá tudo normal na rua, é meio assustador, assim. É, A única coisa é que o pessoal de máscara, né? Mas tá sim. bem Então, normal, bem natural, bem natural. eu também tenho Mas tido essa impressão, assim, aqui mas falando. muito do comércio ainda é fechado, né? Não sei também quanto do comércio está fechado. Acho que também varia muito, assim, tem desde aquelas regras que deveria abrir só até as 4 da tarde, mas aí os Sim. bares estão ficando abertos até a noitão e as lojas não estão fechando, as pessoas não estão respeitando e também não tem muito quem faça o controle, né, a É. fiscalização disso. Você pega uma Vistoria. cidade também de a vistoria, fiscalização, você tem uma cidade também de São Paulo, quantas pessoas teria que colocar para ficar fiscalizando rua, para saber se as pessoas estão respeitando regra assim assado, né, então... Uhum. Mas é curioso você falar assim, Gui, porque assim, hoje também, ontem e hoje a gente teve umas reuniões de trabalho e as pessoas nas reuniões estavam assim, ai, que bom, as coisas, eu estou me sentindo melhor, estou mais calmo, mais tranquilo, as coisas estão voltando à norma, que bom e tal. E é muito curioso, a gente chegou nesse nível de atenuação da nossa ansiedade, dos nossos medos e de uma normalização dessa situação. E a gente esquece que esse último mês foi o mês que mais morreu gente. Assim, se a gente for pensar em números, né? Uhum. 40 mil pessoas em um mês. Tinham morrido 50 mil pessoas em 3 meses e meio. E É. provavelmente agosto não vai ser diferente. Só que acho que todo mundo já se cansou da narrativa, né? Da tensão, do medo, e está tentando encontrar maneiras de voltar a entrar justamente nessa natureza morta, nesse mundo que ficou abandonado aí na frente, né? Uhum. E aí, então, isso é uma coisa muito que acho que a gente pode falar sobre isso. Eu estava separando, deixando umas anotações aqui em relação a isso. Assim, quando, em fenomenologia, a gente vai pensar a questão do espaço, a gente diferencia o que é mundo do que é o planeta. Nós somos privados pela pandemia de circular no planeta, de circular nas ruas, de circular nos territórios que são os nossas cidades, essas coisas todas. Mas mundo, para a gente, em fenomenologia, eu estou falando, ele é concebido como horizonte de sentidos. Ele não é exatamente tudo bem, ele se espacializa. A gente tem ali, o mundo acontece no mundo. Eu vou conhecer um pão na padaria, eu vou conhecer o que é um sapateiro na sapataria, eu vou entender o que é um shopping no shopping, eu vou entender o que é um restaurante no restaurante, tá certo. Mas a gente está colocado, qualquer pessoa tá na vida inserida num mundo que significa essa abertura que vai se dando de horizontes de possibilidades, de coisas que se oferecem, que estão disponíveis no mundo, e que são sentidos que a gente vai entender para a nossa própria vida. Então, aquilo tudo que a gente se dedica no nosso cotidiano no mundo, no fim das contas, faz sentido e retorna para mim, para minha história, para quem eu sou. E aí, nesse sentido, nós somos privados do quê?
Nós somos privados das duas coisas, né? No sentido da restrição do planeta e a possibilidade da restrição do mundo, que é essa ameaça que a gente corre de, por conta dessa restrição, se ver recolhido, se ver tolhido, né, das suas possibilidades de existência, de vida, de práticas, da coisa que a gente fazia, das coisas que a gente estava acostumado, que é aquela dinâmica que a gente já conversou outras vezes, que se assemelha a uma depressão. E aí, eu fiquei pensando numa questão em relação a isso, em que medida o que a pandemia está fazendo, ao invés de produzir algo, ela está revelando algo que já estava colocado. Eu fico me perguntando se esses números que são estratosféricos, né? Quando a gente vê pesquisa feita na China, por exemplo, de como as pessoas estão saindo do confinamento, e aí tem estudos que mostram assim, 70% das pessoas se queixando de sintoma de depressão moderada grave, 57% das pessoas com sintoma de irritabilidade, 30% das pessoas com diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, 29% das pessoas com queixa de depressão, tipo o dobro do que já é hoje. Quer dizer, tudo explodiu. E aí eu fiquei me perguntando em que sentido, de que modo, talvez a pandemia não esteja... Talvez ela tenha produzido uma parte, mas uma outra grande parte dessa questão, na verdade, ela só foi descortinada. Já estava ali. O mundo já estava adoecido, já estava acometido, já estava capenga, vamos dizer assim. E a pandemia só vai revelar essa grande ferida que, no fim, a gente estava tentando escamotear, a gente conseguia, e agora a pandemia não permite mais. Acho que eu falo isso tanto no sentido individual, né, o fato de ficarmos entregues à nossa própria solidão, em termos de a ver com os nossos próprios fantasmas, os nossos demônios, os nossos sonhos também, as coisas boas, óbvio. Mas que a gente está nesse encontro conosco mesmo. E que, de um certo modo, o mundo também viveu isso. As cidades se encontraram com elas mesmas, entenderam as suas falências. Os países estão entendendo e reconhecendo as suas incapacidades, as suas insuficiências econômicas, ecológicas e tudo mais. Então, que no fim das contas, a pandemia ela não agravou uma situação que se produziu a partir dela. Ela só revelou uma situação e ela só é produto dessa situação, disso que já era grave. A gente falava sobre, mas era quase como se a gente falasse, mas a gente não sentisse, porque aquilo ainda não tinha se voltado como uma restrição. E em que sentido, então, no fim das contas, esse vírus é produto desse mundo e não causador desse transtorno que a gente está vivendo hoje? Assim. Eu não sei, é muito louco. Eu estava pensando em duas coisas que eu acho que relacionam. Primeiro era uma coisa tipo quando você trouxe a fenomenologia, e voltando um pouco também à coisa da natureza morta, tipo uma questão de arte sempre pertinente, que eu acho que relaciona com fenomenologia, é aquela coisa o meio é a mensagem, né? Tipo, não dá para analisar uma coisa fora do contexto. Tem que analisar o contexto em si para entender a coisa, né? Tipo, e o exemplo acho que dão academicamente mais clássico é tipo uma foto ou uma ilustração da fábrica soltando fumaça, tipo na era industrial era um emblema de progresso. Já nos anos 90 era uma coisa da ecologia, sujeira, tipo uma coisa. Isso é sempre interessante, assim, tipo, ver o mundo agora nesses olhos através do Covid. Tem uma certa... Esse realismo, quando a gente vai às ruas e vê, voltou ao normal, tem uma certa inocência também no que esse normal é ou era. Eu não sei, que me faz pensar também, tipo, o que você estava falando depois. Eu estou trazendo coisas mais acadêmicas mesmo. Não sei se você conhece aquele livro do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, acho que chama em português. Sim, sim. Eu não li esse livro, mas ele é famoso, dos anos 60, ele é bem conhecido. E ele falava muito disso também, do meio sem a mensagem. Acho que, como ele falava, era a colonização da vida social através, tipo, em vez de ser, você tem que ter. Aí depois a próxima, em vez de ter, tem que aparecer. Que ele meio traçou, pensando agora, o que tipo a internet fez um pouco, né? E é quase que como você disse, que a gente já estava vivendo todo esse conflito, esse confronto, e agora
Esse pródromo, Agora, né? tipo, Como o que vingou disso tudo? A gente sempre já está sabendo faz tempo que a gente está, sei lá, desenvolvendo uma vida social estranha aí. Eu acho que agora a gente isolado dessa natureza morta que o Gui falou, assim, de olhar para as ruas e teve essa inversão, é muito engraçado isso. É quase uma profecia que se deu e não sei qual É é o uma seu. profecia autorrealizável que a gente não cansava de falar e avisar de um certo modo. Só que por que e como é que a gente não ouvia? E é curioso, será que talvez pudéssemos ouvir? Essa é uma questão. Se a gente for ver, isso é documentado, gente. Sei lá, não precisa ir muito longe, não. Vai na Netflix e olha o programa que o Bill Gates fez no ano passado, falando da possibilidade de uma pandemia. E quando você vê que aconteceu, tipo, meses depois, você fala, caramba, né? Que coisa maluca, né? E a gente não dava bola para aquilo que estava sendo dito. Eu estou exemplificando isso do Bill Gates só porque é mais fácil de colher aí no meio das coisas do mundo. Mas, assim, pessoas falando sobre isso não faltam. Mas qual que é? Eu acho que a pergunta também, tipo, qual que é essa função da vida social agora? Tipo, não sei. Eu tenho um jeito de enxergar bem raso, que é, como a tecnologia foi forçada à população, ao todo mundo. Então, você fala agora durante a pandemia, Gui? Durante a pandemia, é. Até, tipo, telemedicina, teleatendimento, que na medicina era proibido, né? Até antes da pandemia. E agora é liberado. E talvez seja liberado para sempre, porque funciona pra caramba. As pessoas não precisam ter contato. Não sei. Não, é muito interessante essa questão da proibição. Fala, Gui. Não, eu tenho essa visão rápida, assim, de resposta para uma resposta para uma pergunta, sem filosofar. Eu fico pensando assim, a tecnologia ela foi forçada a todo mundo aderir. Então, assim, meus avós não sabiam pôr a senha no Wi-Fi deles. Cara, ou eles aprendiam, ou eles aprendiam. Agora os caras fazem chamada de vídeo. Até outro dia não sabiam discar o telefone direito, sabe? Então, eu sempre tenho eles como base. Que loucura, né? Isso. Mas você estava falando dessa dimensão também, Nico, dessa questão quando você fala dessa questão do que é o papel das nossas relações sociais agora, você também, tipo, em todos os termos, mesmo os termos do mercado e, tipo, não sei, em todo sentido. Não anula, né, a tecnologia, né, Nico? Não, e também, tipo, como você descreveu, até parece aquela crítica completamente esdrúxula, tipo de vocês estão sentindo que quer viver no socialismo agora na pandemia, tipo, você não tem escolha de sair, você não pode fazer isso. E tipo, tem também essa tecnologia, tem esse coisa meio ficção científica do Big Brother is watching. Ser controlado tipo, todo mundo completamente. exatamente, tipo. Não, é curioso mesmo. Esses dias a gente estava numa discussão acho que no Facebook, de comentário sobre um post contra o Bolsonaro, e aí tinha um bolsominion na internet que ficou super irritado com umas coisas que a gente falou, e falou, eu tirei print, e agora existe uma lei de que vocês não podem falar qualquer coisa sobre alguém, que isso é uma difamação, sei lá das quantas, e começaram a ameaçar. Também é engraçado nessas relações, né? Porque aí essa política do ódio, né? Essa dinâmica do ódio, não a política, mas a dinâmica do ódio na nossa sociedade, ela está também tomando as rédeas, quer dizer, a internet ela propagou isso, né? Propagou de jeito muito intenso, mas agora, como virou o nosso único campo de relação, as pessoas estão ficando experts, né, em ficar sacaneando umas às outras ali dentro, assim, né? Agora com roubos de discurso, assim, por cima, tipo, o cara de coisa de justiça ainda, de direito, né? Eu conheço a lei do artigo tal, e por causa disso, agora com esse print aqui, você falou que o Bolsonaro é ligado a bandidos, você vai ver que você está difamando o homem. Você fala, nossa, que coisa, né? Engraçado que ninguém era assim quando se falava do Lula, falava da Dilma, falava do PT, coisa nesse sentido, né? As pessoas, é muito engraçado essa questão da seletividade. Né? Ela forçada aí, né? Não, mas é interessante falar dessa questão das relações sociais, porque aqui no Brasil a gente está falando de um país que é extremamente desigual, que as populações não são idênticas, que as nossas vidas sociais elas são completamente vividas dentro de estratos por esse apartheid que, bom, a gente já sabe que vivia nesse país, né? E isso era uma das coisas que eu estava pensando também em relação a isso, do que essa pandemia pode vir a revelar. E se, por exemplo, chegaremos no final do ano, suponhamos que a pandemia termine no final do ano. Não acredito que não vai terminar, mas suponhamos que sim. E que a gente, de repente, se veja
com a tal da porcentagem chinesa de 70% das pessoas com sintomas de depressão, 60% com diagnóstico fechado e tudo mais, eu fico pensando, será que, em que medida, porque eu acho uma coisa perigosa também, até para a própria psiquiatria, de ficar tentando olhar para isso, porque a partir do momento que a gente fala assim, depressão, a impressão que dá para a maior parte das pessoas é que se trata de um fenômeno absolutamente individual, que se processa naquele corpo, naquela vida, que é um defeito daquela pessoa, como uma doença própria dela, que só teria uma causa genética e acabou. E não. Na verdade, tem toda a dimensão social, a dimensão relacional, a dimensão das dinâmicas das relações ali, que produz aquilo tudo, né? E em que medida, se nós atingirmos esses 70% de pessoas com depressão no país, que vão aparecer depois que essa pandemia acabar, no fim das contas, é só porque caiu a máscara de todas as opressões que essa pessoa vivia e só sobrou a última coisa que foram sintomas. E o que eu quero falar com isso? Eu acho que a nossa população ela já é depressiva, até pela tolerância com que a gente vive os mecanismos de opressão que estão instalados na nossa sociedade. Assim, eu digo das mulheres que são oprimidas, dos negros que são oprimidos, de todas as minorias que não são minorias. E então, vamos lá de novo, né, falar das populações do Nordeste, do Norte, da xenofobia que a gente vive no país, da LGBTfobia, tudo isso, que de um certo modo há algo que já está instalado há muito mais tempo e que faz com que a gente seja inibido e não se revolte contra essas coisas há tanto tempo que eu só consigo pensar que isso tem um enraizamento como uma doença mesmo, que impeça que as pessoas se agreguem. Por que a gente pensa assim, cara, mais da metade da população poderia se identificar como a maioria negra, não como uma minoria negra? E poderia falar, não, nós não vamos mais tolerar essa opressão que a gente vive dos brancos, a gente vai partir para uma reformulação da estruturação desse país em que a gente vai ser incluído de um outro jeito que não é o jeito como a gente está sendo excluído hoje. E, óbvio, tem uma série de dinâmicas que produzem o que eu estou chamando de a depressão. Eu estou falando agora dessa situação específica da população da maioria negra no Brasil. Mas que é privada. E a depressão dessas populações é produzida já expressamente pelo sistema político, no sentido do apartheid social, porque você obriga a pessoa a morar longe de onde ela trabalha. Então, ela vai dormir menos, ela vai ter que se transportar muito mais, ela vai se cansar muito mais, isso já vai produzir depressão nela. Ela vai ficar mais mal alimentada, isso já vai gerar depressão nela. Ela não vai ter acesso aos meios de expressão cultural e de aprendizado para a vida, escola, universidade, coisas assim. Isso já vai colocá-lo num estado depressivo social também. Ou seja, nós produzimos essas dinâmicas e depois a gente se espanta se de repente acontece uma doença que faz com que todo mundo revele ali as suas contingências e depois saia deprimido e fala, nossa, a depressão produziu essa doença nessas pessoas. E em que medida, a minha pergunta no fim das contas essa depressão é pura e simplesmente um choque com o fato da finitude, da mortalidade que esse vírus está trazendo, ou ela só é revelação de toda essa coisa adoecida, eu ia falar apodrecida, na verdade, do nosso mundo, da nossa natureza morta. Por isso que quando eu pensei na questão da natureza morta, eu fiquei pensando, cara, mas nós vivemos uma natureza morta. E, voltando de novo para a questão da fenomenologia, né? Quando a gente fala que mundo não se confunde com planeta, mundo nessa dimensão fenomenológica, como um horizonte de sentidos, de possibilidades da nossa existência, os seres humanos eles são caracterizados não só por ser criaturas que usufruem daquilo que está disponível no planeta. A gente não só tenta usufruir, como a gente explora, a gente destrói, a gente modifica o mundo, o planeta, e a gente produz mundo. A gente produz coisas que simplesmente não estavam colocadas ali. Desde uma casa, que nunca estava ali posta pela natureza, até hoje a internet, que nem sequer existia como, sei lá. Então, nós, seres humanos, somos também produtores de mundo. E em que medida, para recuperar isso, e falando da pandemia que revela esse nosso mundo, na medida que ela estanca nosso acesso ao planeta, em que medida ela expõe isso que nós criamos que é uma natureza morta, que é uma natureza, que é um mundo estanque, que é aquilo que você fala, Gui, você vai olhar da sua janela, melancolicamente nesses tempos de pandemia, você vê a pessoa que vem e se afasta, você vê aquele carro parado tomando pó, você vê aquela coisa que não está mais se movendo e tudo mais. Mas que natureza morta foi essa que nós criamos? E que gerou essa situação em que nós estamos agora e o que a gente vai fazer para sair disso? Que
aí me veio uma outra questão. Uma das coisas que a gente fez muito, e acho que a gente tem que fazer mesmo, é entender como isso também é produto do sistema capitalista, no sentido da exploração predatória do mundo, no sentido do avanço de fronteiras sobre áreas sagradas do nosso planeta, que eu estou chamando das florestas, alguns lugares que não deveriam estar sendo avançados estão sendo, e aí os animais que moram ali, que portam esses vírus, trazem para a gente. Mas, nossa, me perdi aqui na minha digressão, mas eu queria trazer um pouco essa questão desse nosso desleixo para com aquilo que simplesmente estava ali conosco. A gente foi abandonando a nossa vida natural, a gente foi criando e inventando esse mundo onde a gente se enfiou. O capitalismo faz parte, eu lembrei agora, o capitalismo faz parte dessa produção de um dos mundos que a gente criou esse mundo capitalista. E a gente entendeu que esse mundo capitalista não deu conta não suprimir, mas de sufocar, talvez, de refrear o avanço dessa pandemia. Porque se fosse um sistema mais inteligente, mais ágil, mais rápido, mais conectado com as pessoas, realmente democrático, em que eu consigo entender como uma doença vai se disseminando em toda a população e eu consigo refrear isso, se eu tivesse acesso e conhecimento e estratégias de acesso a essas pessoas. Porque a gente fica pensando que democracia significa só as pessoas que votam para eleger um governante que vai determinar depois o que ele vai fazer. Não, a democracia tem que ser o caminho inverso também. Em que sentido o Estado trabalha para todos? E isso, a gente está muito longe disso. Muito longe disso. E eu acredito que enquanto nós não tivermos um sistema, um mundo político também, organizado para que isso que a gente chama Estado esteja nos oferecendo recurso e guarida, a gente não vai conseguir sair dessa. E aí a reinvenção desse mundo é que a gente está entendendo que é um abandono do capitalismo e a gente agora ainda pensa, talvez, que esse grande Estado que pode... Eu não estou falando de Estado paternal, não, que fica dando coisa na mão, não é isso. É um Estado democrático, um Estado que não vai esquecer as suas populações, que não vai esquecer das pessoas que são... hoje a gente chama de periférica, porque nem devia existir esse termo. E a gente vive o oposto, a gente vive a negligência, a gente vive a vontade de enxugar, a gente vive assim, não, vamos secar o Estado, vamos diminuir o Estado, como se nós não tivéssemos não devêssemos ter uma entidade, que a gente chama Estado, que nos representasse e que nos servisse a todos. E por falar, só para deixar um registro aqui de uma indignação, para falar desse descaso do Estado para com as populações minoritárias e periféricas e tudo mais, hoje morreu o cacique Aritana, Yaulapiti, que era um dos caciques mais importantes do Xingu, um dos caciques mais importantes das populações indígenas do Brasil, por Covid. Então, queria deixar essa mensagem aqui, falando disso, assim, o que estamos fazendo com o nosso mundo. Bom, acho que para muitas pessoas isso é um deleite, né? Saber que o Aritana faleceu hoje de Covid, falar, vamos lá, tomara que essas populações desapareçam, a gente transforme logo esse matagal em alguma plantação produtiva. Tem muita gente que deve pensar isso, né? E que nós, que queremos um mundo diferente, que queremos uma natureza não morta, que queremos um mundo vivo, estamos fazendo e podemos fazer contra isso. Foram as minhas viagens antes da nossa conversa, eu fiquei pensando em tudo isso que eu queria falar. Falei, mano, eu tava com raiva, meu. E hoje, é sério, depois que eu vi a morte do Aritana, eu fiquei... É um misto de indignação, é uma coisa meio doída, assim, você fala, puta, que coisa, né? Ele é um chefe de Estado, cara. O Aritana é um cacique super importante. E quem falou dele? Eu não tinha visto nada. O governo federal não vai falar. Quando você fala de que isso é um sintoma, né, do todo, eu volto na tecla da tecnologia e tentando fazer link sempre com a natureza morta, é que se a gente olhar para trás, a natureza morta, se a gente pensar em fotografia, tecnologia e registros, por mais o vídeo é nada mais que um registro de várias fotos, né? Isso é natureza morta. E aí você fica pensando que as pessoas não estavam preocupadas com a vida, com o ser humano, com a natureza, e só pensando no capitalismo e como fazer aquilo render, e a propaganda traz esse dinheiro. Se você pensar só na tecnologia, a gente vai ter que aprender muito mais sobre ela para usar ela a nosso favor, para parar de desmatar. Exato, para conseguir trazer cura. Então, Sim. assim, a gente vê, você estava falando, né?
você está lá num debate político ou algum debate e vem alguém completamente fora das nossas ideias para pôr um conflito ali. Eu já não consigo mais entender se aquilo é um robô ou se é de fato uma pessoa que discorda da minha opinião, porque a pessoa bate tanto numa tecla diferente que eu já não consigo credibilizar o que ela está falando. Aí você vai lá e deleta ela, bloqueia e não sei o que lá. Aquela pessoa não invade mais a sua bolha. Tá fazendo? Eu sei que não faz muito sentido. Não, claro que faz. Você está falando que você transforma essa pessoa numa natureza morta. Ou esses robôs são uma natureza morta, né? Então, Eles assim, acontecem como um autômato, né? Muito maluco. Então, assim, acho que todo mundo vai ter que reaprender a usar a tecnologia. E aí, pensando que a gente só está usando tecnologia dentro de casa e olhando a janela de fora e conseguir viver o externo, que ainda assim acho que a gente tem que aprender muito, né? Mas você está passando uma coisa otimista. Assim, eu sou super otimista em relação à internet, que eu acho que talvez seja o único caminho pelo qual a gente vai conseguir atingir essa democracia que a gente supõe que a gente possa alcançar. Mas em quanto tempo, né, Ale? Exatamente, boa. Exatamente. Será Porque que a pandemia vai precipitar isso? Se ainda assim gastarem massa para construir robôs só para usar argumentos diferentes para que vençam lutas ideológicas, mas quanto tempo a gente vai ter que esperar para que as pessoas... É que a gente também já esperou e as pessoas não usaram do jeito certo e olha onde a gente está hoje, né? E é foda que a gente vira robô também. No momento que a gente começa a dialogar com o robô, a gente vira o quê? E a gente não sai de casa, Nico. A gente não está saindo de casa. Isso é muito... A gente sai de máscara, então as pessoas não se reconhecem mais. Você não pode mais sentar num banquinho de praça, você não pode mais curtir uma coisa tranquila, né? Você nem quer mais todo sentar. é ameaçador, né? Você não pode... Eu não você encosto nas coisas. Eu não quero mais. A gente sai, a natureza é a morte, né? Você está lá, você fica assim todo duro, com a mãozinha para dentro para não esbarrar em nada que você possa de repente com os braços encostar em alguma coisa, fica longe das pessoas, é muito. Quando é que a gente vai conseguir voltar ao normal? E teve uns momentos meio sublimes assim de ver as ruas vazias. Tem um aspecto meio sublime. Não sei se vocês tiveram esse sentimento. Às vezes eu tinha vendo em cima do prédio assim a cidade vazia, tipo. É fascinante, eu não né? Como sei, tem alguma coisa assim, em questões de sentimento, assim, de andar na rua, é muito particular, peculiar, sei lá. E é o mesmo sentimento que você teria diante de uma obra? Pensando nisso, Nico, porque você falou as ruas vazias. Algum artista poderia subir num prédio, ficar retratando ali e pintar aquilo e deixar exposto. Não é a mesma coisa, né? Do quê? Não sei, isso é uma grande coisa, esse negócio do sublime. Acho que no século XVIII, né, foi uma grande questão assim, na arte, de como representar essa sensação de deparar com algo maior que você, né? Da epifania, assim, né? E o vazio, né? Fala mais sobre isso, Nico. E ou você, Gui, vocês estão... Ou o Marcelo, que não falou nada lá. ainda, Marcelo. Não sei. Então, eu vejo tudo isso assim como a natureza morta, né? Que você provocou esse tema aí, que a gente fala, bom, dá para fazer várias analogias, é interessante. Mas eu acho que diante dessa pandemia, eu não tenho muita esperança de que... Eu acho que sim, cria-se uma consciência coletiva de qualquer forma. Isso vai criar. Eu acho que a gente já estava vindo numa espiral de coisas não funcionais, destruindo a natureza, tudo isso. O problema é que o sistema que a gente vive, eu acho que nesse contexto vai se apressar ainda mais nessa destruição. A esperança é até quando essa pandemia vai servir como uma pausa e que as pessoas se conscientizem que esse modelo não está dando certo, né? É difícil, porque eu acho que de certa forma o ser humano e principalmente o brasileiro nesse começo de século aqui, ele está se acostumando e naturalizando tudo que é tipo de maluquice, entendeu? Daqui a pouco
os caras vão começar a inventar fake news. Já inventaram esse negócio que aconteceu no Líbano. No Líbano, né? Que foi um acidente, que foi, sei lá, uma coisa que estourou o negócio da adubo, tal, um acidente que poderia ter sido previsto e é um crime, na verdade, porque alguém tocou lá errado aquela porra lá. Porém, o que acontece? Daí o cara vê aquilo, esse povo tem mesmo que morrer, então você fala, porra, qual é o limite do ser humano para a imbecilidade, né? Então a gente tem aí uma coisa de ponderar que é assim, eu acho que tem, ao mesmo tempo que essa pandemia vai trazer reflexão para muita gente, ela vai adensar também a voracidade desses lobos capitalistas ou das pessoas idiotas desse planeta para aproveitar. É mais ou menos aquela lógica do ministro do Meio Ambiente que fala, vamos passar boiada. Eu acho que tem muita gente aproveitando isso também, entendeu? Aproveitando o medo das pessoas, aproveitando esse momento crítico da humanidade. E tanto é isso que a gente vê muito essa questão aí de vacinas, né? Vacinas. Tem vacina chinesa, vacina inglesa, vacina alemã, vacina brasileira, vacina não sei o quê, papá. Cara, no afã de você se livrar de uma coisa dessa, você toma até estricnina na veia. E o Brasil está sendo um grande laboratório disso. Então, quando tem uma situação limite de medo na história, na humanidade, a gente sabe que sempre, futuramente, a gente sai com uma esperança de que a humanidade vai aprender com aquilo, mas resulta numa grande besteira. Visto todas as guerras que aconteceram nesse planeta e que continuam acontecendo, né? Se fosse bom, a pessoa aprendia, não fazia mais. Visto a epidemia de 1918, a gente teria que aprender com aquilo. Aqui no Brasil morreu gente pra caralho, no mundo todo morreram 50 milhões de pessoas, né? Mas aí você vai falar, pô, não tinha tecnologia, não tinha medicina, o homem não tinha ido à lua, tal, não sei o que. Hoje a gente tem tudo isso e continua morrendo gente como se fosse números. Então, esse poder do ser humano de naturalizar e de aceitar qualquer tipo de é quase que uma escravidão voluntária, né, cara? Uma coisa assim de eu quero ser escravo mesmo, eu quero me ferrar na vida. Isso é maluquice, né? E por isso que os grandes líderes fascistas totalitários desse planeta deitam e rolam num contexto de pandemia ou num contexto difícil. Porque, na verdade, o ser humano anseia por um pai, o pai da nação, que vai fazer a gente atravessar daquilo e tal. Então, a gente está nesse embrolho aí, eu não tenho muita esperança. A única esperança é que as pessoas aprendam com esse período de pandemia e de quarentena. Que aprendam mesmo. Fala assim, vamos reciclar o lixo, vamos fazer... Qualquer aprendizado nesse momento já é uma grande mudança, porque realmente a gente está indo numa espiral de uma vertigem louca, né? Interessante falar dessa questão do aprendizado, Marcelo, e da questão das gerações, porque você fala assim, a gente já passou por tantas guerras, tantas mazelas e já tantas pandemias no mundo, né? Eu fiquei pensando uma coisa, por que a gente não consegue transmitir o legado de alguma informação ou coisas essenciais e fundamentais que a gente consiga passar de geração para geração, né? Parece que toda vez a humanidade só tem 4 gerações, né, vivendo, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, e nunca se comunicam. E hoje até tem, né, os geração Z tem raiva dos baby boomers e falam que eles são os culpados pelas mazelas do mundo e não sei o quê, mas os baby boomers também, sei lá, são produto das gerações anteriores deles. E é interessante que essas coisas todas que vocês falaram, eu estava anotando algumas coisas aqui e eu fiquei pensando assim, qual que é esse aprendizado que a gente vai ter que ter? Qual o primeiro deles? E qual seria o fundamental, o mais simples da gente propagar como uma lição para a pessoa? Galera, aprende isso pelo menos, cara. Depois de toda essa merda da pandemia, meu, o que resta como lição? Pelo menos ouça essa frase e repita como um mantra para você, cara. E eu tenho a impressão que tem a ver com uma questão de sonhar mesmo, assim, da gente poder reconhecer e realizar os nossos sonhos.
Porque, de um certo modo, como a gente fala, né, o mundo, não o planeta, mas o ser humano é esse que produz mundo, no fim das contas, o que a gente está produzindo é o sonho das gerações anteriores, né? Alguém sonhou aquilo e produziu aquilo, e aquilo se estabelece como um concreto onde a gente vai viver, e depois aquilo vai ser revisto, refeito, sei lá. Bom, pensando até no museu, pensa no Museu do Louvre na França, era o Palácio do Rei, o cara pirou que queria um palácio daquele jeito, depois aquilo se desfaz, e aquilo vai ser transformado no museu, e aquilo foi o sonho de alguém que foi virando depois o sonho de quem ia no museu, agora vai virando o sonho de quem é turista que quer conhecer Paris, quer dizer, vai sendo transformado. E talvez justamente o que a gente precise fazer, já que a gente entende que esse mundo colapsou, é abdicar dos sonhos dos nossos anteriores mesmo. E entender em que medida nós não cabemos nos sonhos mais deles e qual a nossa obrigação de sonhar coisas novas. E será que a gente vai conseguir, nós da geração de 40 anos, será que a gente já está contaminado demais pelos sonhos dos antigos? E o capitalismo é uma manifestação desse sonho, e o capitalismo fica vendendo sonho para as pessoas comprarem nas vitrines, né? Tipo, sonhe com isso, sonhe com isso, sonhe com isso. E fica entregando produtos prontos, assim. Ó, tenha esses sonhos aqui, trabalhe, junte dinheiro com o tempo e adquira esses sonhos que nós estamos jogando para você sonhar. E eu acho que é aí. Eu tenho para mim, assim, meu último fiozinho de otimismo é pensar, cara, vamos passar a mensagem para a galera, assim, tipo, aprenda a sonhar, reconheça o seu sonho, olhe para ele e faça ele se tornar real. É uma esperança íntima minha de que os sonhos das pessoas sempre vão ser dadivosos, generosos, jubilosos, sublimes, mas também não necessariamente, pode ser uma ingenuidade minha. E é muito curioso, né? Porque se a gente não assume viver os nossos próprios sonhos, a situação que se produz ali é de um pesadelo. Nós estamos vivendo isso, né? Acho que em que medida cada um de nós, numa proporção muito microscópica, claro, né? Somos responsáveis pela instituição e instauração desse pesadelo no mundo, na medida em que nós não estamos constantemente, cotidianamente, batalhando pelos nossos sonhos. E eu me lembro de um quadro que tinha na casa do meu pai, quando era criança, que era um quadro do Lenin fazendo comício lá em 17, não, foi em 17, né, em julho de 17, aquele comício famoso. E tinha uma frase muito grande, era assim, sonhos, acredite neles. E é a frase que moveu uma revolução política. E é a frase que está falando de uma coisa que, se a gente for pensar, é uma contingência existencial nossa. Para além de direita e esquerda, nada disso. Estou olhando assim, se nós não sonharmos, se nós não vislumbrarmos que nós podemos construir um mundo, que produzir mundo é a nossa condição primeira, e que eu estou me dirigindo para esse futuro, e que eu tenho a obrigação de sonhar esse novo mundo, a gente está ferrado. Aí a gente vai sonhar, na verdade a gente não vai sonhar, a gente vai consumir os sonhos dos outros, que colocam nas prateleiras para a gente comprar. E aí, nesse sentido, essa anestesia que vem desse excesso de sonhos prêt-à-porter ali do capitalismo e tudo mais, significa desprezo por um monte de coisas, né? Desprezo por aquilo que é local, desprezo por aquilo que é nosso, desprezo pela minha capacidade de pensar que eu posso produzir aquilo. Eu falo, eu não vou saber fazer tão bem quanto uma empresa faz, ou quanto o capitalismo faz. E ele fica se arrogando isso, né? O capitalismo é que inventou o iPhone, o capitalismo é que inventou a internet, o capitalismo é que inventou tal coisa. E acho que aqui no Brasil, esse desprezo pelas nossas capacidades, né, a dúvida que a gente tem da nossa capacidade de sonhar, e a gente fica tentando emprestar a cultura alheia, então, eu vou sonhar que nem os americanos sonham, eu quero ser que nem aquele outro lugar, se reflete, inclusive, no descuido com o nosso mundo paisagem, com o nosso planeta, o território Brasil, que você falou dessa coisa de passar a boiada do Salles. A fala dele é uma fala de alguém que não sabe mais sonhar o próprio país e que não sabe reconhecer a beleza e o sublime e o sagrado do que é a nossa terra. Então eu falo assim, foda-se a nossa terra, vamos destruir a nossa terra. Nunca e vamos transformar isso daqui num plantation, exatamente. E vamos transformar isso aqui num cinturão, como os Estados Unidos têm do trigo, do milho, do que vou fazer isso no Brasil. E essa desertificação que a gente produz nesse processo, porque a gente está transformando o Brasil numa savana. Ficou quase 40 dias sem chover nesse mês agora que passou, né? A gente estava meio aflito aqui no campo, porque você começa a ver as plantas morrendo, secando e tudo mais. E essa desertificação, e agora eu vou pular, fazer um salto, mas para um dos nossos grandes motes de questão aqui, que a gente sempre fala de política, religião, arte e psiquiatria, eu não consigo, sério, é uma incapacidade minha. Eu acho que eu sou muito chato com o catolicismo, com o cristianismo, eu talvez tenha que rever um pouco as minhas posições também. Mas assim, eu não consigo não ver que esse processo de desertificação do mundo, ele acontece num mundo em que prevalece uma religião monoteísta que surgiu num deserto, para começar. Então, que dinâmica e ética é essa do mundo de esperar o paraíso, de esperar uma coisa mais legal? Porque essa linguagem de quem estava no meio do deserto, ali, tudo bem. Ali em Israel, naquela região toda, lá seco pra caramba,
Você pode, nossa, e que deidade é essa que se impõe e vai desertificando o mundo também? Porque à medida que essa religião começa a tomar prevalência no mundo, o mundo vai morrendo, né? Vai abrindo, vai crescendo essa mancha de destruição. Tudo bem, a gente pode falar assim, mas na China tem o deserto de Gobi ali que está desertificando, os chineses não são monoteístas e tudo mais. Mas o que eu estou chamando de monoteísmo? Eu estou chamando de monoteísmo essa atitude religiosa, essa atitude diante daquilo que é sagrado, de desprezo por aquilo que está diante da gente justamente, e da tentativa de sacralização de alguma coisa que está fora e além do mundo. Então, o que sobra para a gente é um desprezo para isso que está diante de nós, a nossa natureza morta. Então vamos dispor dela, a natureza é morta, foda-se, sabe assim? Vou dispor disso aqui como um produto, essa árvore vai virar tábua, isso aqui vai virar comida, esse bicho vai morrer, vai virar prato. E o que fica esquecido para mim nesse movimento de dessacralização do real, do concreto, das coisas que estão? Para mim, é a sublimação, para usar a palavra, Nico, da dimensão do tempo. O que o monoteísmo, para mim, fez como religião foi deixar esse Deus além do tempo, né? É um Deus que não acontece no tempo. Ele não é filho do tempo como eram os deuses das outras das religiões pagãs, por exemplo, né? Na religião grega a gente tem lá o pai de todos é Cronos, o pai de todos é o tempo. E o que eu quero dizer com isso? E é nesse sentido que eu também vejo essa paisagem de um jeito meio fascinante, Nico. De repente você olha para São Paulo, essa cidade está completamente parada, agora voltou, mas as coisas minguadas, destituídas ali do seu movimento, do seu tempo, como um objeto meramente dado ali. E por que eu estou dizendo que o problema primeiro dessas religiões monoteístas, aliás, não é o problema primeiro, né? O que eles fazem para conseguir se implantar como religião é suprimir essa questão do tempo. Porque aí eu essencializo as coisas, eu destituo as coisas do tempo, destituo as coisas do espaço e tenho domínio sobre ela porque eu digo que tenho Deus para cima do tempo, eu posso detonar tudo que tem ali na frente. E tempo, se a gente estava falando que em fenomenologia a gente entende que nós seres humanos, nós homens somos um mundo, nós também dizemos isso em fenomenologia. Nós somos um tempo, nós somos uma existência, nós nos damos num tempo. O que é bonito de você ver numa obra de arte é você ver o tempo concentrado naquela obra, o tempo do trabalho, o tempo da pesquisa, o tempo da dedicação. O que é bonito ver num prédio é o tempo da construção daquele prédio, não é o objeto meramente colocado, é a história que está ali. É a história que a gente lê à medida que a gente vê alguma coisa e você sabe que aquilo foi produzido ao longo do tempo. E em que medida, e eu acho que isso vai ser tema para a nossa próxima conversa, justamente porque a gente vai falar sobre essa questão da abstração, a nossa relação com o nosso tempo, a nossa relação com o nosso mundo, a nossa relação com os nossos corpos, todas essas relações são uma só, é o modo como nós encaramos a nossa existência, e em que medida o descaso, o desprezo, o menosprezo dessas dimensões, da compreensão de que nós somos existentes, que nós somos tempos, que nós somos constituidores de mundo a partir dos nossos sonhos, faz com que nós deixemos o mundo à deriva desse jeito para que ele adoeça e a faça aparecer uma pandemia dessa multa. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Será que a fenomenologia, o existencialismo seria a solução para os nossos problemas porque nós estaríamos numa reverberação mais sagrada com o mundo e num cuidado maior? Talvez sim. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa recuperar a nossa ressonância, esse fascínio do sublime diante das coisas que estão ali. E não é para ficar pensando que há algo para além daquelas coisas. É só pelo fascínio das coisas serem o que elas são. E de um cuidado que a gente pode ter com isso. Mas, bom, essas são as minhas viagens. Assim, eu fiquei pensando nisso esses dias. Quando vocês começaram a falar também me voltou esses temas, tudo, mas o Heidegger, né, que é um dos grandes pensadores da fenomenologia alemã, ele falava isso, que os problemas do mundo, ele já trazia essas queixas ali no período da Segunda Guerra Mundial, né? Os problemas que o Ocidente estava vivendo naquela época ali tinham a ver com esse esquecimento do ser. Ele falava muito dessa expressão, esquecimento do ser, o esquecimento do ser. E o esquecimento do ser se dá em muitas dimensões. É isso, é esquecer que nós somos mundo, que nós somos sonhos, que nós somos histórias, que nós produzimos sonho, mundo e história, que nós somos tempo. E em que medida esse esquecimento dessa matéria mais própria nossa, dessa matéria mais íntima nossa, que é o tempo,
é a primeira doença fatal que leva a todas essa derrocada de falências do nosso mundo e que hoje se conjumina com essa pandemia. Mas, é uma grande pergunta, né, pessoal? Se alguém quiser responder, quiser comentar minha fala, por favor, senta-se. À vontade. Fica bem abstrato, né? Tipo, Ale, você falou e não falou nada, caralho. Não. Falou pra caralho, mas... E em que medida, talvez uma outra pergunta, que talvez só seja uma pergunta, talvez eu vou ficar só nessa provocação hoje. Em que medida cada um de nós é responsável por esse esquecimento? Em que medida, cada vez que a gente abandona um sonho nosso, a gente está mostrando para o nosso irmão, para o nosso pai, para o nosso vizinho, para o nosso aluno, para o nosso filho, que a gente pode abandonar os sonhos, então eles também vão poder fazer isso, isso gera uma reação em cadeia completamente deletéria. E se todos nós estivéssemos agora afirmando, nesse instante, estou realizando os meus sonhos, eu estou sendo feliz, eu estou buscando a minha felicidade, o que isso geraria de diferença no mundo? Simples assim, porque eu acho que eu estou falando difícil essas coisas todas e tudo mais, porque eu estou tentando colocar isso dentro de um enredo, de uma teoria, que é explicar mais ou menos como o mundo funciona e tal, mas procurando claramente uma saída, né, um respiro, falar, cara, o que a gente pode prescrever para as pessoas? Não ficar prescrevendo só remédio, não ficar prescrevendo só para ficar em casa. Eu quero prescrever para as pessoas, sonhem, realizem-se, vivam quem vocês são. Sublimem-se, para usar a expressão. Sonhar, cara, tem essa função incrível, né? Que é importantíssimo, ainda mais no momento desse em que a gente fica, às vezes, impedido de realizar até, né? Sonhar tem essa força incrível e se a gente realiza um sonho meio que de uma forma inconsciente, a gente fala assim, puxa, como eu gostaria de um dia ser isso ou fazer isso, tal, e fica aquilo. Mas isso nunca vai acontecer. Na hora que você vai ver, já aconteceu. E não foi nada demais. Não era aquela grandiosidade o sonho. Então, a vida ela pode ser considerada nesse âmbito, né? Que tudo você sonha, você realiza e você às vezes até mesmo não concretiza isso. Você está passando, você está falando, eu quero um dia fazer isso, eu quero um dia. E na hora que você está fazendo, você nem está percebendo que você está realizando um grande sonho, né? Eu acho que a nossa dificuldade hoje, e já vem antes da pandemia evidente, a gente ficar numa esperança de que as coisas vão mudar e delegar isso para outras pessoas ou para outras questões. Na verdade, esse poder de fazer é assim, eu tenho o poder de sonhar, eu tenho o poder de pensar, de projetar, mas eu tenho que agir. E essa procrastinação, né, essa protelação de ação mediante aos sonhos, tal, e isso mas isso tudo faz parte dessa engrenagem que faz a gente mesmo ficar no mesmo lugar. Tudo isso que a gente chama de consumismo, tudo isso que a gente chama às vezes até de cultura, né? Arte, que a gente bota tudo no negócio, às vezes parece tudo muito feito para que a gente fique no mesmo lugar, no mesmo negócio. Quando a gente falou na outra conversa do poder transformador da arte, sem dúvida nenhuma, porque aí ela mexe com uma coisa seguinte, ela te mostra, olha, o sonho pode ser realizado. Isso daqui foi realizado, isso daqui foi feito, isso daqui se concretizou. E aí ele te dá essa possibilidade de falar, você também pode fazer. Então, a arte ela tem esse elemento transformador e didático de mostrar que é possível criar, que é possível realizar, é possível fazer e é possível mudar. E eu acho que a arte realmente O que foi a primeira coisa que esse governo detonou, cara? Foi o Ministério da Cultura, né? Com certeza. Porque, sabe, e a gente fica nessa inocência que o Bolsonaro é uma
acéfalo Imagina, e não tudo existe calculado. plano de poder. Tal. Uhum. Isso é o fascismo puro. O Hitler também foi assim. Isso tudo é assim. A gente não percebe o quanto isso é danoso e quanto isso vai chegando e quanto isso vai acostumando e quando as pessoas vão normalizando e na hora que você vai ver, não tem arte, não tem cultura, não tem igualdade, não tem mais nada. Então a questão de isso, a gente está, sim, sensibilizado para sonhar, sensibilizado para mudar. Será que vai mudar? Vai depender do agir também, né? Exatamente, exato. Então, e o que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, eu vou retomar aqui a posição do Gui, né? Faz umas 2 semanas já, né, Gui? 3 semanas, que você afirmou peremptoriamente assim, cara, não quero mais deixar de cumprir aquilo que eu vim me propor. Uhum. E acho que todos nós estamos fazendo isso. Não tô achando que a gente está num movimento que é muito de acordo com tudo isso que a gente está falando. Acho que a gente está se apropriando disso, né? E a gente vai falando essas coisas aqui, também reconhecendo que a gente está tentando. Não, longe de querer falar assim, sigam-nos, né? Nesse sentido, olha o exemplo tal. Não, não é isso. O exemplo não é o que nós estamos fazendo. O exemplo é como nós estamos fazendo, assim, dando-se a liberdade de fazer isso, e assumindo e reconhecendo isso. E assumindo e reconhecendo que essa confrontação com o mundo, ela traz essas duas, a consternação que o Gui fala, né, tipo, putz, que melancólico, né, aquela pessoa que aparece na janela e volta, o sublime que o Nico traz, que é a mesma, também tem isso, né, de falar, caraca, olha a dimensão disso, né, e o que nós fazemos a partir disso? A gente vai pegar esses afetos e vai ficar se massacrando com eles e se deprimindo, falando assim, nossa, o mundo já era, fudeu, a gente destruiu tudo? Ou a gente vai entender em que medida essa natureza morta tem uma pincelada minha nela e o que eu posso fazer para mudar essa pincelada? Nesses termos. Uhum. E outra, né? Às vezes a gente fica com aqueles planos grandiosos de mudar o mundo, de ação política e vai não sei o quê. Cara, recicla teu lixo, qualquer coisa assim, já é um começo, já é um grande desafio dentro disso que você falou, de uma religião monoteísta. Eu também atribuo isso também. Hoje a gente vive um pensamento único. É isso. A religião monoteísta é um pensamento único. É assim, o consumismo é um pensamento único. Se eu não puder consumir, eu não sou nada nesse mundo. E isso não depende de classe econômica, não depende de raça, de cor. Isso é o pensamento único, é algo que é construído como uma religião para te deixar sempre ali. Ó. Eu preciso comprar o McDonald's, eu preciso comprar ali, eu preciso comprar, preciso viajar, preciso fazer não sei o quê. E quando vem uma situação dessa aí que te iguala, a gente sabe que não é igual porque, por exemplo, um cara pega uma Covid aí, tem grana, ele vai para o Einstein e o outro morre no hospital fila. lá no Pera-Labato. Mas ele iguala as pessoas, como assim, se você sair na rua sem máscara, se você sair, correr, for irresponsável, você pode pegar. Ele iguala isso e daí ele pode, assim, suscitar uma quebra desse pensamento único. Eu acho que é essa oportunidade que a gente tem. Agora, pensar diferente é uma coisa. A partir do pensar diferente, tem que agir também, né? Porque senão fica só no pensamento. E falando nesse sentido, por exemplo, o que a gente faz aqui é fixar um pensamento. A gente age o nosso pensamento, né? A gente cristaliza isso nessa forma da película aqui do vídeo, né? E você acha que isso vai virar um grande entulho, assim, um grande acúmulo de destroços do que foi essa pandemia, essa quantidade, essa profusão de coisas que está aparecendo? O que vai restar? O que vai sobreviver a isso? O que vai... O tempo vai selecionar algumas coisas que vão ecoar ainda lá na frente? Ou tudo vai virar um grande brouhaha, assim, um grande barulho do que da nossa aflição? O que vocês pensam em relação a isso? Assim? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é como fotografar, né? Como você falou, é um registro que depois, lá na frente, a gente vai ver, puxa, como isso tinha coerência ou como isso era incoerente, ou não importa. O importante é que a condensação de uma realização é algo que está sendo realizado, é algo que está sendo feito como uma pintura, uma escultura, um vídeo, qualquer tipo de coisa assim. Então, a gente está fazendo isso no sentido de realização e está conseguindo.
Agora, o que eu acho é que isso, de certa forma, para nós serve, às vezes reverbera para outro, tal, não sei o quê. Eu acho que sim, as pessoas estão percebendo que é preciso construir um mundo novo. Às vezes ela não sabe como, às vezes ela se acovarda, às vezes ela não sei o quê. A gente, às vezes, até mesmo não tem como mudar as coisas, pode estar isolado dentro de casa. Vai sair na rua, vai quebrar tudo, vai mudar, vai fazer, não tem. Então, eu acho que é um gesto político, entendeu? É uma tomada de posição, você conversar sobre as coisas, entendeu? Eu não acredito, por exemplo, como o Nico falou, por exemplo, rede social, né? Essas coisas. Eu não, esses caras são os gênios do crime para mim. A gente é dependente deles hoje, né? O Zuckerberg, o cara da Amazon, eles são os gênios do crime, porque eles fazem o que eles querem com essa informação, eles distorcem, eles deixam, tal, não sei o quê, papá. Mas, pela primeira vez, eles vão ter que entender que essa estruturinha aqui é independente deles, entendeu? A gente usa o mecanismo que ele dá para a gente fazer e se articular. Entendeu? Mas isso depende da gente produzir os nossos conteúdos e não ficar tendo que engolir o que eles estão oferecendo, né? O que eles estão jogando como farelo ali para a gente se aquietar, né? Mas falta muita educação tecnológica ainda, né? Volta ao que a gente estava falando no começo. Ainda falta muito a população. Eu não sei nada de tecnologia perto do que a gente deveria saber para não ser dobrado por isso, né? Pois é, e voltando àquela coisa do o meio sendo a mensagem, tipo, o meio, tipo, o meu... Ainda mais agora em tempo de isolamento, tipo, como você estava falando, Má, tipo, a gente é dependente de uma maneira que a gente nem... que eu nem me toco ainda, que tem muito a ver com identidade, na verdade, né? A gente está se representando e através de um meio, através do Zuckerberg, do Facebook, do Instagram, é muito louco que isso... que é um meio que a gente tem para se representar de uma maneira, né? Representar o mundo. Você falou dessa questão. Você está falando, de... Gui, tipo, a gente devia saber muito mais para ter nossos próprios sistemas, sei lá, ou nossas próprias redes, não sei. Vai ensinar a gente a ser hacker, então, Gui, vamos embora. É o que você está falando pra gente. E os hackers são os grandes heróis, na verdade, né? Tipo, contemporâneos. Acho que no futuro a gente vai ver isso, né? Fazendo um adendo isso, eu acho muito legal aquele trabalho do Banksy, né? Aquele grafiteiro inglês, que ele fala assim, eu acho ótimo que venham e mexam na minha pintura e façam isso e transformem em outra coisa de totalmente significado. Eu acho que a internet ainda... Esse era o sonho da internet. Tomara que volte a ser, né? Porque teve uma cooptação muito grande das empresas. Mas a internet é isso, é uma grande paleta que a gente pode usar o vídeo, a gente pode usar foto, a gente pode isso, e talvez transformar isso ao nosso lado como ferramenta de ação, porque principalmente nesse tempo de pandemia, né? Eu vejo o que a gente está fazendo aqui, milhares de pessoas estão fazendo e está saindo vários conteúdos do caralho, entendeu? E esse compartilhar informação já é uma quebra de paradigma, porque as pessoas antes pediam, né? Isso é muito bom frisar, usando os meios que a gente tem ou não, tem uma nova ordem naturalmente se manifestando, né? Tipo, tem uma... Mas se a gente puder... Nico, desculpa te cortar. Se a gente puder usar a palavra natureza morta para esse momento que a gente está vivendo também, tentar fazer um link com isso, eu vejo muita gente produzindo conteúdo, eu acho que é porque eu venho da publicidade, então eu vejo mesmo, né? Eu até ia comentar em algum momento, foi ótimo esse gancho. Você vê um monte de professor surgindo. Professor de desenho, professor de vídeo, professor de 3D, professor de... Todo tipo de professor. Professor de costura, tudo. Pessoas que você nem imaginava, elas viraram youtubers. Então, beleza, foram... Mas eu não sou impactado por nada dessas pessoas. Eu sou impactado sempre pelas mesmas coisas. Então, assim, de novo, a gente vai ter que aprender a usar a tecnologia para ser impactado pelo que a gente
já era sim, impactada. E como escapar desses algoritmos que vão poupando a gente também de furar bolha, né? Eles vão colocando a gente nas bolhas ao invés de tirar a gente das bolhas, né? Eu faço um teste com esses nossos vídeos que eu não mando para ninguém do meu círculo de amizade dentro do Facebook, por exemplo. Sempre que eu comento, eu falo, tá no YouTube, canal tal. Se a pessoa me pergunta, eu mando para ela. Mas eu não divulgo nas minhas redes, porque eu quero ver quanto tempo isso vai demorar para chegar neles. Que legal. E se vai chegar? Ou não vai chegar, sabe? Bem interessante, como um teste. Eu acho que é um bom gancho para a gente pensar, assim, até para a gente não se esticar muito aqui. Tudo que a gente vai falando até agora, você falou, o Mar falou, o Nico falou, eu vou falando. Quando a gente vai vendo, a gente vai ficando muito solto no que está falando e fica muito abstrato. E eu acho que é um ótimo gancho para o próximo vídeo mesmo. Assim. Exatamente, o abstrato. A gente vai falar da abstração no próximo. Total. Fica um monte de interrogação, né? Você fala, porra, tá bom, eu tô falando aqui pra gente estudar tecnologia. Estudar do quê, da onde, por quê? Se a gente foi introduzido ao Facebook, ao Instagram, o Facebook é um Google hoje. São ideias coisa dentro do Facebook. Eu não consigo largar o Facebook. Conseguiria, beleza, não serve pra nada, mas ali tem venda, ali tem compra, ali tem notícia. Ali estão os meus amigos artistas. Então, eu consumo o conteúdo deles. Eu não preciso consumir nenhum conteúdo bolsominion aqui dentro. E quando eu vejo, eu deleto. Então, assim, essa página é minha página de porta para o mundo, sabe? E mesmo assim, ainda a gente precisa aprender um monte. Cara, é bizarro. É completamente abstrato. Não dá para ter noção do que vem, né? Maravilha. Gui, você já trouxe então o tema da próxima, a gente já pode encerrar o vídeo, porque já dá vontade pro pessoal de assistir o próximo episódio. Mas vai ser legal a gente ver como a gente vai desenvolver essa próxima questão mesmo, que é sobre abstração. E aí falar, o que a gente vai falar do abstrato? Sendo que nós já entramos na abstração. Vai ser legal mesmo. Sim. Desenvolver isso. Beleza, pessoal. Deu quase 1h30 aqui de gravação. Bom, eu me despeço aqui de vocês. Foi ótimo conversar hoje. Alguém quer fazer alguma despedida? Encerrar, falar alguma coisa? Cara, não. Tô bem assustado. Tá bom também. Sempre que a gente conversa, dá um susto, assim, né? A gente é a nossa terapia em grupo, né? Maravilha, ótimo. Então anota depois as coisas que você pensar e traz para a nossa abstração da semana que vem. Valeu, Falou, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Valeu.